então a transferência do molde para os tecidos, começando no maior, que é a base do assento do nosso projeto de hoje, da forra do ovo. De salientar que as peças grandes vêm apenas com um lado, teremos sempre que fazer o espelho para o outro lado. Não esquecer de transferir igualmente aqui a zona onde vão passar os cintos da cadeirinha, do ovo da criança. E aqui o protetor de cinto de baixo, que é onde encaixam estes. Vamos então fazer a mudança, o espelho para este lado, ok? Vamos então transferir e ficamos com esta peça completa, quase pronta a ser trabalhada. Para esta base eu escolhi um pique azul. Hoje estamos a trabalhar com azuis, pronto, é uma forra variante para menino. Podem usar outras cores mais mimosas, mais pirosas, mas temos, portanto, a base da forra transferida e agora é apenas vamos cortar e vamos repetir o processo para a capota, o tapa-pés e o redutor das costas. Fazer então a transferência do molde das abas exteriores da forra do assento. Portanto, de salientar que todos os moldes têm valor de costura. Neste caso podemos optar por transferir e fazer espelho ou quebrar e depois uni-lo com uma costura à patinha, ao calcador. E é dessa maneira que hoje vamos fazer. Portanto, fazemos a marcação da peça. Este molde é igual para as quatro abas, portanto, quer em baixo na zona dos pés, quer na parte de cima, na zona da cabeça. Fazemos então o espelho da peça, mas vamos cortar depois a peça, está bem? Que é para fazermos essa tal costura. Volto a repetir que todos os moldes têm valor de costura incluído. Quando assim não é, no próprio molde está colocada essa informação. Cortamos pelo risco. Então agora a transferência do molde da capota, da parte de cima. Mais uma vez relembro que é em espelho. Pode ser feita reversível ou não. Fazemos a marcação a toda a volta. E vamos então agora fazer o espelho. Mais uma vez inclui valores de costura e aqui, portanto, fazemos o espelho.
forrar o tapa-pés, certo? Os recém-nascidos, bebês pequeninos, têm sempre mais frio do que as outras pessoas. Como tal, é sempre melhor forrar o tapa-pés, portanto, digamos que fazer ali um efeito cobertor, e para tal podemos usar ou estas mantinhas assim de polar, ou mesmo polar, ou aquelas mantas que temos em casa, assim, quando estamos à lareira, a tapar os pezinhos ou assim, podemos usar isto para forrar então o nosso tapa-pés. Vamos tirar exatamente o molde do tapa-pés nesse polar. Podemos superpor, cortar a toda a volta. Alguns destes tecidos podem deitar um bocadinho de pelo. Isso vai depender do material que usarmos, mas estas mantas assim quentinhas, que existe à venda em vários sítios, serão a melhor opção porque mantém quentinho e não deita assim tanto pelo. Fazemos a transferência do molde dos protetores de cinto que vão ficar na zona lombar da criança. Eles serão feitos 2 a 2, aos pares, e levam uma parte de ou tecido polar ou enchimento, manta acrílica, para ficarem mais fofinhos, mais almofadados. Portanto, posicionamos o molde no nosso tecido, podemos fazer o 2 em 1, portanto aos pares. Podem fazê-los ligeiramente arredondados nas pontas, é mais fácil para depois aplicarmos, rematarmos com a fita de viés, é mais fácil para ficar também com um acabamento mais bonito. Fazemos então aqui paramos aqui estes bocadinhos. E depois basta posicionar um dos lados em cima do tecido polar. Se quiserem fazer duplo, podem fazer, mas basta uma altura de tecido para ele ganhar, ficar almofadado. Cortamos assim com um pouquinho de excesso, porque vamos depois passar uma costura à beirinha para o fixar e aparamos então depois o excesso à volta. Basta cortar com um dos lados. Agora transferimos o protetor de cinto da parte de baixo. Apenas vamos fazer uma transferência, porque contrariamente aos protetores de cintos superiores, que são um para cada lado, este apenas é um. Temos então o tecido
cortado, vamos cortar pela linha e depois sobrepor apenas um lado e cortar então tecido polar ligeiramente superior, porque depois vai ser aplicado com uma costura à beirinha a toda a volta, ligeiramente superior, para também almofadarmos este protetor de cinto inferior. Vamos passar o redutor então, o molde do redutor para o tecido. Atenção à situação do redutor. Normalmente as carrinhas de bebê, todas elas trazem um redutor da marca. Sendo a criança tão pequena, é aconselhável que se use esse redutor, até porque é um redutor certificado, até para o melhor apoio da cabecinha dos bebés, principalmente até eles conseguirem aguentar a própria cabecita. Este é meramente decorativo, pode ser usado ou não, portanto deixamos ao vosso critério. Transferimos o molde mais uma vez em espelho. E transferimos duplamente. Para almofadar o redutor, podemos também cortar uma ou duas camadas do tecido polar, está bem? Há de ser mais uma vez cozido a toda a volta com uma costura à beirinha. Portanto, vamos ter o redutor almofadado, o protetor inferior de cinto almofadado também e dois conjuntos para os protetores de cinto superiores. Para forrar a parte do assento propriamente dito, porque vai ser isto que vai ser encaixado na zona onde o bebê se vai deitar, sentar, podemos usar o chamado dracalon com forro. Portanto, temos o dracalon e depois tem este tecido, o que permite também que possa ir à máquina sem haver qualquer problema, sem causar algum dano. Portanto, vamos cortar a toda a volta. Mais uma vez, há de ser aplicado com uma costura à beirinha a toda a volta aqui nesta peça. O dracalon com forro pode encontrar em qualquer retrosaria, em qualquer loja de tecidos. Apenas é aplicado nesta parte da peça, não há de ser aplicado nas abas. Agora o trabalho de costura propriamente dita, vamos costurar a toda a volta com uma costura à beirinha para fixar o dracalon com forro ao nosso tecido, neste caso piqué, 100% algodão, que será o tecido, que foi o tecido utilizado para o assento propriamente dito. Podemos cozer com um ponto um pouco mais largo, mas isso também vai é à vontade da própria artesã. Podem optar por alfinetar ou não a peça. Os alfinetes são os nossos melhores amigos, ajudam mesmo a fixar o trabalho, mas nesta peça optei por não o fazer. Retiramos o trabalho, neste caso esta máquina tem corte automático, é um modelo muito silencioso, muito fácil de trabalhar, de salientar que todas os aparelhos, as máquinas utilizadas
são cedidas para o projeto pela Costura Urbana, que tem página de Facebook e tem página de internet. Desde já, muito obrigada ao José Bernardino por todo o apoio no projeto. Temos então aqui a nossa peça costurada. Vamos aparar estes excessos a toda a volta e depois vamos cozer as abas superiores e inferiores, sendo que teremos que respeitar o início e o fim da própria peça. Temos então as abas superiores e inferiores do nosso assento. Não se esqueçam que têm que copiar em espelho, portanto, aos pares. Um grupo aqui. Vamos unir. O molde já inclui valor de costura. Se quiserem fazer a peça contínua, portanto sem cortarem aqui ao meio, têm que reduzir um valor de costura, está bem? Neste caso, direito com direito, vamos alfinetar e vamos cozer de um lado ao outro à patinha, à largura do calcador, rematando no início e no fim. Passamos aqui à nossa máquina. Há várias artesãs que passam por cima dos alfinetes. Eu não sou apologista de se passar por cima dos alfinetes por várias razões, mesmo sendo os alfinetes próprios para patchwork, como é o caso destes. Não sou muito apologista de se passar por cima dos alfinetes porque pode acontecer a agulha bater, partir ou não, mas dá sempre cabo aqui do mecanismo e mais vale parar, retirar o alfinete e prosseguir caminho então. Já está, retiramos o nosso trabalho e é isto que obtemos. A parte principal do assento, vamos marcar o meio, damos um pequeno pique, pegando na nossa aba, vamos a parte interior do círculo, vamos colocar direito com direito, enquadrar o meio e alfinetamos Agora temos que distribuir o restante tecido. Acabamos por fixar aqui nesta ponta e vamos distribuir o resto do tecido a toda a volta. Não pode sobrar tecido, portanto atenção a eventuais pregas que vos façam, que vos surjam. Temos que aconchegar o tecido de forma a ficar tudo bem distribuído. Como veem, ok? Vamos repetir o processo para o outro lado e para a outra aba. Costuramos agora toda a volta com uma costura à patinha, ou seja, a largura do calcador, rematando no início e no fim.
Vamos então fechar aqui este lado, tombando direito com direito. Alfinetamos desde aqui, desde o início, e vamos cozer com uma costura ao calcador aqui a toda a volta. Vamos então alfinetar. E vamos cozer aqui. Vamos então à patinha, rematando no início e no fim, e não atropelando os nossos amigos alfinetes. Ui, a nossa linha teima em cair. Rematamos no início e no fim e cortamos. Ficamos então com esta costura enorme de um lado ao outro, que é isto que vai encaixar, fazer o efeito cadeira e aconchegar bem no assento. Temos então as duas pinças, uma de um lado, outra do outro. O que temos agora, que portanto fica assim, com o efeito cadeira, temos agora que a toda a volta fazermos uma pequena bainha, pode ser ou não dupla. No caso de quererem fazer a bainha dupla, podem acrescentar valor de costura à parte exterior da aba. Fazem uma pequena dobra e vamos cozer, cozer a patinha, deixando uma boa margem por causa do desfiar do tecido. Podem chulear antes a toda a volta, mas vamos criar o corredor para o elástico. Para tal, vamos deixar dois ou três dedos aqui abertos por cozer, que é por onde com um alfinete de dama ou o passo-fitas vamos colocar o elástico a toda a volta. Vamos então agora fazer aqui, cozer a mantinha polar ao tecido que vamos usar para o tapa-pés. Vamos cozer com uma costura à beirinha a toda a volta e a parar o excesso. Vamos começar a cozer com uma costura à beirinha a toda a volta para fixar então a nossa manta à peça. Atenção a não atropelar os alfinetes. Não sou muito apologista. Há quem o faça, eu não sou apologista porque falo por experiência própria. Já, além de partir o alfinete e a própria agulha, já danifiquei um pouco uma das máquinas que utilizei e prefiro não o fazer, mesmo sendo alfinetes de patchwork.